Fala pessoal, de boa. Eu tô aproveitando o embalo aqui. Eu tava treinando um pouco para a exposição que eu vou estar organizando, né? Tanto em Nanatem Casari, que é a exposição de 7 pontos, e como com auxílio de biombo feito com folha de ouro. Então ali tava dando uma treinada em Sekigazari, né? Que é o arranjo. Ficar aqui um pouco o cenário hoje. Vou tirar esse bastão daqui. Hoje eu decidi gravar já no dia no dia posterior, né, da minha, que eu gravei o mito número 8, e eu decidi gravar o mito 7, um mito polêmico, né, e também a minha pessoa é bastante polêmica. Deixa eu tirar esse óculos aqui. A minha pessoa é bastante polêmica, e eu soube até de algumas coisas. As pessoas estavam criticando o meu modo de pensar no bonsai, e eu sabia que depois de revelar ali e fazer esses vídeos sobre mito, isso ia acontecer. Consequentemente, até as pessoas que odeiam, né, meu modo de pensar relacionado ao bonsai vão estar assistindo esse vídeo, né? Eu não sei porque elas perderiam tempo aqui bisbilhotando, mas enfim, né? Quero que se dane, foda-se. Mas o vídeo hoje vai falar sobre o mito 7, que é um mito bastante polêmico, né? Um mito que tem suas raízes numa empreitada maravilhosa, boa, que seria uma adaptação por motivos socioeconômicos, evidente, né? Que levaram a gente a fazer dessa forma. O que acontece é o seguinte: acontece que por volta dos anos 30 em diante, o bonsai, ou qualquer forma de expressividade, de lazer japonesa, começou a ser feita no Brasil. Ikebana, né, o bonsai, algumas danças folclóricas, entre outras coisas, né? Nos anos 30 começou a se ter o primeiro esboço. Depois, né, o Getúlio Vargas começa a colocar um pouco quente em cima dos japoneses, depois da guerra estourar. E isso fica cada vez mais difícil, né? Esse tipo de lazer japonês fica mais difícil ser desempenhado. Isso só vai ocorrer, né? Esse respiro por parte da comunidade japonesa relacionado ao seu lazer só vai ocorrer por volta do final ali da Segunda Guerra, já no começo dos anos 50. Aí se começa de fato a entrar de cabeça. Um dos marcos mais importantes, tem vários, né? Um dos marcos mais importantes do cultivo do bonsai nacional é a adaptação que fizeram a respeito do caco de telha. O que acontecia é que existia já um substrato ideal usado muito tempo no Japão, que é a kadama, né? E outros tipos de substrato, como a kiryu, que foi popularizada pelo Tae Suzuki, que era um grande e amadorista, vou colocar assim dessa forma, vou abrasileirar aqui a expressão. E ele já desempenhava um papel muito importante na questão da coleta do yamadori e um substrato ideal depois da retirada dessa planta ali da montanha, enfim, né? Existia um grupo de bonsaístas que basicamente moravam ali no ABC Paulista, em Santo André, e esses bonsaístas, né, encabeçados por Jiro Mizuno, Kodama, Kokisu, entre outros, até o Hidaka ia também esporadicamente lá. Esporadicamente não, acho que era mais, participava bastante, na verdade, ativamente, né? Entre outros, né, eles desempenharam uma cúpula de estudos, né, de fato, do bonsai brasileiro, e fizeram vários testes que começaram a balbuciar ali, né, em meio a esses testes, as primeiras diretrizes dos nossos paliativos. E por que foram usados paliativos? Porque situações socioeconômicas, né? A importação era muito cara, né, para importar para o Brasil. Mesmo os Estados Unidos, que era um país onde teve uma migração desde o século XIX forte japonesa, era bastante difícil mesmo. O que é notório, é o seguinte: da onde surgiu a ideia de se colocar o caco de telha como esse paliativo ideal, né? Mesmo nos Estados Unidos também o pessoal usou caco cerâmico, esse tipo de coisa.
E de onde surgiu isso? Então, será que foram os brasileiros que inventaram esse tipo de coisa aí? Será que foi lá em Santo André, né? Na verdade, segundo as minhas pesquisas, o caco cerâmico ele é usado no Japão muito como é que a gente chama? Muito pelos o pessoal que cultiva cacto, né? E isso foi usado até um tempo atrás, até meados dos anos 50, 60, para colocar em cacto. Só que no começo dos anos 60 surgem várias fábricas de substrato no Japão. Inclusive o Japão já estava dando um ares, né, depois da guerra, que ficou bastante devastado. E nos anos 60 começa a surgir, tipo, a Hyuga Pumps, começa a surgir algum maquinário ali e começa a surgir as empresas de substrato. Aí foi, de fato, onde se elevou o nível do substrato, tanto de cacto como de horticultura em geral, né? E eles deixaram de lado alguns paliativos também. No bonsai, eu não tenho registro que eles usavam kakusero no bonsai. No Japão, nunca vi nada a respeito. Na verdade, eu vi no cacto, em alguns tipos, né, de culturas que estão relacionados a mais suculentas e cactos, né, não ao bonsai em si. Como aquelas pessoas de Santo André ali, eles tinham muito envolvimento com cacto também, principalmente coquiço e bonsai, eu acho que foi o raciocínio perfeito, eu creio, né, para que eles conseguissem adaptar o substrato do bonsai, né, brasileiro baseado em caco cerâmico. Então eu não sei de fato quem encabeçou essa ideia, mas consequentemente foi em Santo André que surgiu ali, vindo ou do coquiço, ou do Kodama, ou do próprio Jiro Mizuno e tudo mais. Sei que os estudos mais intensivos sobre o mesmo foi do Hidaka. O Hidaka era o mais novo ali da situação, né? E ele eu tinha chegado no Brasil nos anos 60, o resto do pessoal chegou, eu fiz as minhas pesquisas, chegaram nos anos 30, 34, 31, enfim. Então já eram já tinham migrado já há um tempo, né? E o Hidaka não, o Hidaka tinha chegado nos anos 60. Só que como o Hidaka era o mais novo, ele também estava estudando mais intensivamente. Eu não sei se estava estudando mais intensivamente, eu acho que todos estudavam. Mas o Hidaka deu um passo importante por tentar conhecer as técnicas e destrincá-lo de forma mais acadêmica, vamos falar assim, né? E ele começou a desempenhar os estudos com caco de telha, ele começou também a ouvir falar do escorredor de macarrão e começou a desempenhar tudo isso, que foi feito, né, pelo senhor Matsuo Kushida, e começou a desempenhar isso em território nacional. Por isso que eu sempre classifico o senhor Hidaka, né, um dos pais do bonsai técnico no Brasil, que antes existia, claro, técnicas ali que o pessoal aprendia de revistas e afins, porque não veio bonsaístas, vieram aficionados, né, mas não vieram bonsaístas de alto grau técnico japoneses, não vieram, né. Então o que aconteceu? Aconteceu que aqui a gente desempenhava um bonsai básico, assim, sabe? Não era um bonsai de alto grau técnico, mesmo porque também a situação socioeconômica não permitia esse tipo de coisa, né? Porque você vinha para trabalhar, pensar em outras coisas, não no recreativo. E os japoneses são muito empenhados quando se fala em trabalho, né? Então, assim, o mito do caco, na verdade, o mito desse sétimo é se o caco de telha, o mito sobre caco de telha, né? E se ele é parecido ali com a kadama, se ele é um substituto perfeito da kadama. Já vamos para esse lado. Continuando a história, então o Hidaka ele desempenhou um papel muito importante, né? E era verdade, já que o caco é feito de cerâmica e tem toda a carga negativa, então é importante ali que ele é argila, né? Então esse raciocínio foi meio que bacana, foi um raciocínio que foi bom, eu acho que o melhor paliativo da época foi esse mesmo. Eu acho que não teria um outro para substituir, talvez tivesse, mas enfim, mas o mais barato, economicamente tudo a gente estava arrumado para o caco cerâmico, né? Só que pelas misturas que eu já vi do senhor Hidaka oferecendo, falando a respeito dessas misturas em determinada época, né, ele sempre tentou ali estar evoluindo a sua mistura de substrato, sempre assim. Eu vejo isso porque eu peguei de algumas entrevistas dele e ele sempre dá uma receita já com componente ali diferente, aí pá, sabe, ele já estava, ele sabia que aquilo, apesar de dava certo, mas teria que evoluir mais ainda, né?
E pena que os estudos dele não foram continuados assim, né, de maneira intensa, a não ser pela Regina, por algumas pessoas que tiveram contato, mas em relação ao substrato foram quase zero, né? E a nossa situação até hoje é difícil de importação. Eu sei porque eu já tentei, eu compro substrato às vezes de fora, eu sei que é muito difícil esse tipo de coisa, né? Mas a pergunta, na verdade, é a seguinte, será mesmo que o caco de telha tem as mesmas propriedades da Akadama e é um substituto perfeito, como eu falei um pouco da história para vocês, de forma sucinta, mas já foi bastante objetiva, né? Então eu vou falar mais intensivamente sobre isso, né? Se você quiser entender muito mais a respeito, eu tenho um vídeo, né, um vídeo pago sobre substrato. Você vai entender todo esse campo de raciocínio. Vai ser só uma forma sucinta para vocês entenderem a base de como começaram as coisas e como foram para esse lado. Aí os estudos vieram de Santo André, o Hidaka ali começou a fazer uns estudos e o Hidaka ficou o mais popular destes. Tá? Teve alguns outros japoneses, mas o mais popular destes era o Hidaka. Então houve uma influência muito grande, né, do Sensei Hidaka. E as pessoas abraçaram a causa do caco de telha e a sua receita, né? Porque era também conveniente, a importação era difícil, mas abraçaram de forma intensiva. Os americanos, por outro lado, apesar que no começo eles começaram a fazer paliativo, né, tanto os seus descendentes japoneses, quanto, né, tanto os Nisei, quanto os americanos mesmos, que foram estudar no Japão, enfim. Eles começaram com formas paliativas, mas depois foram migrando para coisas boas, assim, nem houve discussão, né? Não houveram discussões, não, a gente tem que melhorar, uma coisa tem que ser um pouco melhor, né? Evidente que algumas pessoas à margem ficaram não querendo dar o braço a torcer, esse tipo de coisa, como sempre acontece. Isso irrita muita gente também, porque muita gente ganha vida com caco de telha, ganha vida com esse tipo de coisa. Mas, assim, uma coisa é uma diretriz, né, de verdades ali, que você consiga provar. Outra coisa é você movido pelo socioeconômico, ou seja, eu quero que aquilo dê certo e seja o melhor possível para que a minha clientela permaneça bem ali comigo. Isso acontece em tudo, na verdade, não só no caco de telha no Brasil, mas em adubo ali. Tem um monte de charlatão em adubo, esse tipo de coisa. O pessoal fica muito irritado comigo quando eu falo isso, mas é real, né? Eu usei anos caco, então caco, não só vários tipos de paliativos, e comecei a ver que eu estava dando murro em ponta de faca. Então, assim, as propriedades do caco, a priori, são propriedades que dão, né, que tem um coeficiente de um raciocínio lógico que se equipara ali um pouco ao ideal que é a Akadama, porque é argiloso, você forma grânulos, assim, né, um cascalho, basicamente, e você consegue o arejamento ali através da ventilação, que é a base motora do bonsai, né? Então, assim, qual é o problema, qual é o mérito do caco? O mérito do caco é que existem várias árvores que foram tratadas dessa forma e tiveram resultados de fato. Quando você começa a fazer essa maior oxigenação nas raízes, acontece mesmo o efeito ali, né, de raízes capilares se ativando, esse tipo de coisa, né? E isso foi muito importante. E também a argila, o caco ele tem argila que tem carga negativa, então isso tudo faz com que seja não tão inerte se falando, né, em atividade catiônica, esse tipo de coisa. O que acontece é que as pessoas ficaram tão escravas do caco de telha que começaram a achar que ele é o mais ideal de tudo, que é o suprassumo, né, do ideal, e isso é muito errôneo, né? De fato, o caco ele serve para alguns estágios, mas chega a alguns estágios que não tem como, né? Ele seca muito rápido, a retenção de água dele é mínima e a evaporação é mais rápida ainda, né? É bastante complicado isso, né? É tipo, não sei, eu tenho uma boca muito grande, consigo armazenar um monte de comida quando eu vou me alimentar, mas não consigo evacuar. É basicamente isso. Então ele absorve, mas ele evapora muito rápido, né? E eu já vi teorias completamente malucas aqui no Brasil de que um caco cerâmico de mais alta qualidade é o que veio de uma telha ou de algum caco cerâmico que teve uma temperatura muito alta, a partir de 1000. E isso é totalmente, como posso falar, ilusório, né? Já que as temperaturas mais baixas fazem os poros ficarem
mais abertos, que consequentemente faria o caco ali reter mais líquido. Então eu já vi vários mitos a respeito. E quando eu entrei de cabeça, movido pelos estudos, até pelas apresentações até do meu amigo Fábio Antac, eu vi alguns vídeos dele e falou que eu vou entrar de cabeça nessa pesquisa. Comecei a pesquisar sobre a Akadama, sobre as suas qualidades. As pessoas tinham uma ideia errada de Akadama. A ideia de toda a Akadama era super hard, né? A Akadama super hard, ela veio existir tem uns 40 anos, assim, sabe? Super hard mesmo. Antes eles usavam a Akadama que era um pouco mais mole e tudo mais, né? Existe a Akadama de péssima qualidade, existe a Akadama de uma qualidade mediana, que é essa que a gente usa no Brasil, que é uma qualidade de boa, dá até para esquentar e ela ficar mais dura, né? E existe também a qualidade dura. O que a gente consegue entender, eu falei do caco, agora eu vou falar um pouquinho da Akadama, né? Eu até acho que eu nem falei sobre os méritos e deméritos do caco. Na verdade, o caco, deixando um pouco de lado, só para não confundir aqui, ele é um grânulo e isso é bom, né? Ele absorve um pouco de água, isso é bom. E ele é argiloso, carga negativa, isso é bom, né? Só que ele seca muito rápido, então ele precisa, eu vou acabar só o raciocínio do caco, ele precisa do componente orgânico para ficar mais tempo. E se você não tiver uma logística de tempo boa, você vai querer que fique mais úmido, mais tempo úmido a sua planta. E você acaba colocando uma dosagem orgânica muito intensa. E essa dosagem orgânica pode interferir na adubação, pode interferir no pH, pode interferir no CTC de forma contínua, né? Que existe o CTC de forma trocável e o contínuo, né? Que ele se desestabiliza conforme o aumento e a perda do pH, né? O aumento e a diminuição do pH. Então, todos esses predicados fazem você não controlar a sua planta. Então, a entrada do orgânico nessa jogada de fazer esse componente, que é para dar esse suporte as pessoas querem tanto suporte de alimentação, né, quanto o suporte ali de umidade. Ela foi baseada pela falta de tempo e logística daqueles que querem descer o bonsai. E essa falta de tempo faz com que você queira, né, de forma fantasiosa, criar um ideal, porque esse cabe no seu bolso e cabe no seu tempo. Isso daí é uma gafe clássica no Brasil, né? Tanto que essas diretrizes são tomadas a ferro e fogo até hoje. Então, assim, o que eu posso falar a respeito do por que a Akadama é o ideal, né? Por que a gente deve mesmo migrar para um substrato ideal? Não em todas as nossas plantas, nem em todos os estágios. Não estou nem falando isso, que mesmo eu aqui, eu tenho plantas no caco, enfim. Mas algumas aqui eu passo para o substrato ideal. Eu fico ralo para comprar, mas eu tento comprar o substrato ideal. A Akadama, ela já tem uma história muito grande, né, no mundo do bonsai, mas ela foi como posso falar, mal compreendida por nós brasileiros. Houveram importações ali, eu acho, no começo de 2000, e por ignorância de algumas pessoas, ela foi uma interpretação muito errônea. Primeiro, que achavam que a Akadama era ultra mega dura, como o caco cerâmico, né? E que ela não tinha, a Akadama mole não tinha função, era uma porcaria. Na verdade, não é assim totalmente, né? Existe sim uma Akadama de péssima qualidade, que é bastante molinha, né? E ela se destrói facilmente, até se você comprar pelo correio, quando o saco balança, ela já chega meio que pó, assim, sabe? Então essa é a Akadama de péssima qualidade. E existe uma Akadama de qualidade mediana e existe uma Akadama de qualidade superior. Só que essa de que eu falo qualidade mediana, ela tem uma função dentro de alguns estágios do bonsai. E essa, que é o mais dura, tem uma outra função. Quais seriam essas funções? Eu vou te falar. Existem estágios da planta que ela necessita de uma maior ramificação, ou seja, você construir ali uma dança de raízes. A dança de raiz, na verdade, nada mais é do que quando a raiz fina ela penetra em alguns grânulos, né, e porventura pela força, né, dessa penetração, depois ela vai meio que puxar ali, né, empurrar, desculpa, quando ela encontra algum tipo de resistência, e ela vai se romper, né, vai quebrar o grânulo e vai se romper. São micro-raízes, né? E essas micro-raízes vão se bifurcar. Isso faz com que as bifurcações aconteçam e você crie tipo uma espécie de teia de aranha ali de bifurcações, que você tem uma planta muito mais saudável porque tem muita ponta de raiz, que a ponta da raiz é a parte ali que tem mais atividade hormonal, enfim, né? Que exerce mais atividade ali no que a planta desempenha para sua sobrevivência, vamos falar assim, né?
E isso é muito importante. O substrato ideal foi pensado para de fato levar isso a um extremo muito grande, né? E também como a gente consegue potencializar uma raiz fina, né? A gente tira todas as raízes Shokuns, que são raízes grossas, que tem a ver com pivotante. A gente tira todas as Shokuns e só cria um ambiente de raiz fina. Um ambiente de raiz fina é importante para que você consiga de fato ter uma planta saudável. Você consegue potencializar ela e você consegue também retardar o seu crescimento de forma mais controlada, com a planta com reservas de energia, né? E fica ali um tempo, e então você consegue uma planta muito mais saudável. Se você não tiver um retrato de das raízes, se você não tiver um retrato bom, né, ou você não tiver um sistema radicular bom, consequentemente você não terá uma ramificação boa. Várias gemas latentes ali estão com comunicação direta com as raízes. Então, para elas se ativarem, para ter o impulso da compactação e afins, você tem que ter uma massa de raiz boa. As pessoas não compreenderam isso no Brasil ainda. Nós temos os piores, sabe? A gente tira a planta do vaso e vem aquela desgraceira, né? A gente não consegue, que é aquela parte do torrão, que é chamada de shin, né, pelos japoneses. Então, assim, é uma série de erros congênitos que faz com que a gente tenha os piores sistemas radiculares, né, porque usamos paliativos. E esses sistemas radiculares são disfarçados através de vasos desproporcionais para que a gente esconda todos esses erros congênitos, né, que levaram a gente a cultivar ali um emaranhado de raízes grossas e afins. Isso é importantíssimo salientar. Então, o substrato ideal, a Kadama, Kiryu, todos esses aí, eles acabam tendo uma função importante dentro do substrato, né? Tem alguns, como a Pumice, né, que tem ali os seus canais macroscópicos, microscópicos, que fazem vários M's ali, que são essa microbiologia ali de fungos, né, dentro do grânulo, fazer atividade direta, ou seja, simbiose com a ponta da raiz. Isso é maravilhoso, né? E existe alguns que são a Kadama, Kiryu, Kanoma, que tem micropores apenas, mas são um pouco mais molinhos e fazem o efeito esponja, que é se modificar suas partículas com a água. E isso é importantíssimo para que a gente crie todo esse quadro que eu chamo de dança das raízes, de destruições contínuas. O que isso é bom também? Isso é bom porque essas raízes, elas não se amadurecem de maneira rápida. Porque se você tiver uma raiz que vai engrossando e vai se amadurecendo de maneira rápida, você vai perdendo a atividade daquela raiz. Quanto mais ela fica grossa, mais ela perde a atividade. Então ela vai ocupar um espaço ali. Agora, quando você tem várias micro-raízes com atividade boa ainda, bem encaminhada, totais ali, você vai ter uma planta muito mais saudável do que uma raiz grossa ali sem atividade, né? E consequentemente você vai ativar muito mais gemas latentes também, por isso que vai ser mais fácil você manter a compactação, principalmente para Shohakus, né? E vai controlar toda a ramificação, né? Não só em Shohakus, mas em Zoki, que são plantas decidas e afins. Então isso é primordial. Na verdade, um dos culpados da nossa incapacidade para formar camadas de galhos é também, né, o substrato, não só o substrato, mas é o substrato também. Então o mito aqui rodeia-se dizendo que a Kadama pode ser facilmente substituída pelo caco. É errôneo esse mito, né? Errôneo. A não ser que você tenha plantas de primeiro estágio, aí dá para fazer com qualquer coisa ali, né? O paliativo dos japoneses, quando tem muito, o Sensei Kitatani me disse, como é pedrisco de rio, assim, sabe? Eles fazem com mistura com a Kadama e afins. Então existe também paliativo no Japão para ti, né? Porque às vezes tu tem 1000 plantas, aí fica mais difícil. Mas eles sabem o que é o ideal, eles sabem que determinado estágio já necessita muito do ideal. Na verdade, se tu tiver um cultivo bom com substrato ideal desde o começo, tu vai se poupar muita coisa. Vai lá, Azog, vai. Deixa eu tirar aqui o Azog daqui. Então assim, é difícil. Sai, Azog, sai. É difícil. Então é isso, né? Existe esse substrato ideal, né? Existe esse substrato ideal e existem também o paliativo, que foi encarado por muitos no Brasil como o suprassumo, né? Por carência de informação, porque isso cabia no seu bolso, logísticas e afins, né?
a gente tem que migrar para um substrato mais ideal do que nós temos. O futuro é a Kadama? Eu não sei, porque é um local, é finito ali, né, a coleta é finita ali, né, os recursos naturais, eles não vão durar para sempre. Então a gente poderia ir além e pegar alguma coisa que fosse mais equiparado para que a gente desse um passo, né, e honrasse o estudo dos antigos, da japonesada antiga começou ali a querer melhorar o cultivo, senão eles ficavam cultivando na lama mesmo e não teria, né, aí já foi, né. Então assim, é mito achar que a Kadama e o caco de telha tem a mesma função no substrato, pertence, não, é mito, né. O caco de telha, ele representa uma revolução dentro do nosso cultivo aqui no Brasil, representa muito mesmo, mas ele não, ele precisa, né, ser compreendido e precisa ser transcendido, já que algumas pessoas se tornaram escravos porque fazem um cultivo paliativo, né? E assim, as nossas nativas não são difíceis de lidar, né? Você vê nossas nativas lindas, nossas, assim, que tem um crescimento acelerado, né? Ela já vem praticamente pronta, pegamos de amador e casca maravilhosa, tudo bacana. Então a gente tá até melhor em situação às vezes do que o Taihei Suzuki, que começou a pegar a Itoigawa, que estava descobrindo, é uma planta difícil, cresce lento, tudo mais, né? As plantas vieram lindas, mas é muito difícil se lidar com elas, torções e afins. Então a gente está em melhor situação, porque temos nativas que são muito boas para ser trabalhadas. Então que trabalhemos direito, que pensemos, estudemos um pouco mais, aprendemos um pouco sobre as plantas tradicionais. Não dá para aprender bonsai direto nas plantas nativas sem saber as coisas dos tradicionais. Se você fizer isso, você vai estar, como posso falar, fazendo topiaria, não bonsai. É só, vou cortar aqui, fertilizar, cortar aqui, fertilizar, só isso, né? Mas aí você não vai ver o desempenho da planta. Talvez você consiga com muito tempo, né, alguns anos, fazer uma plantinha boa e tudo mais, mas com um olhar técnico você vai ver que ela poderia estar bem melhor se estivesse na mão de quem é de fato capacitado. Então é mito, né, achar que o caco de telha tem a mesma função no substrato ali, né, que os seus ideais, que são os vulcânicos e as misturas dos vulcânicos. Se você quiser mais informação sobre, né, que isso é um arremedo, uma forma sucinta, entre em contato comigo, que eu tenho um vídeo que é pago, né, uma quantia ali simbólica ali, para que você tenha acesso a várias informações sobre, tá bom? É isso.